Olá! Então, hoje nós vamos tratar do processo da beta-oxidação propriamente dita dos ácidos graxos, sendo que nós vamos começar pelo processo mais simples que acontece de oxidação, que é a beta-oxidação dos ácidos graxos que têm um número par de átomos de carbono. Vamos começar aqui tendo uma visão geral de como que acontece a oxidação, o processo de geração de energia a partir dos ácidos graxos. Bom, a oxidação total de um ácido graxo, ela vai acontecer em 3 etapas, sendo que na primeira etapa vai acontecer a beta-oxidação propriamente dita, pela qual os átomos de carbono do ácido graxo serão liberados na forma de moléculas de acetilcoenzima A. Essas moléculas de acetilcoenzima A, então, serão direcionadas para o ciclo de Krebs. Nesse processo, tanto na beta-oxidação quanto no ciclo de Krebs, serão gerados carreadores de elétrons reduzidos, NADH e FADH2. E esses elétrons serão carreados pelo NADH e pelo FADH2 à cadeia transportadora de elétrons, e a energia contida nesses elétrons será então utilizada para a produção de energia na forma de moléculas de ATP. Hoje, então, a gente vai estar se concentrando em como ocorre essa etapa 1 do processo de geração de energia a partir dos ácidos graxos. A beta-oxidação, como vocês já viram, ela é chamada de beta-oxidação porque a quebra do ácido graxo ela vai acontecer nessa posição aqui, entre o carbono alfa e o carbono beta. Esse é um processo que acontece em 4 etapas, sendo que as primeiras etapas da beta-oxidação, elas servem para desestabilizar a ligação entre o carbono alfa e o carbono beta, de forma que essa ligação ela possa ser quebrada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, começando de uma molécula de palmitoil-CoA, nós vamos observar como que acontece o processo de beta-oxidação nessa molécula. A primeira etapa da beta-oxidação é uma etapa de óxido-redução, na qual o ácido graxo vai estar doando elétrons ao FAD, formando o FADH2, em uma reação que é catalisada pela acilcoenzima A desidrogenase. Esses elétrons, eles vão sair aqui do carbono alfa, carbono beta, de forma que quando esses elétrons são transferidos, vai haver a formação de uma ligação dupla entre o carbono alfa e o carbono beta do ácido graxo, formando então uma molécula que é um trans-delta-2-enoil coenzima A. Vocês observam então que essa ligação dupla aqui, ela é uma ligação trans. Essa ligação dupla, em seguida, ela será hidratada. Vai entrar uma molécula de água. Um átomo de hidrogênio no carbono alfa, uma hidroxila no carbono beta, numa reação catalisada pela enoil coenzima A hidratase. E vai ser formado, então, um beta-hidroxiacil coenzima A. E essa molécula de beta-hidroxiacilcoenzima A, então, doa elétrons novamente, ou seja, mais uma reação de óxido-redução, dessa vez ao NAD, formando o NADH, em uma reação catalisada pela beta-hidroxiacilcoenzima A desidrogenase, formando então aqui um grupamento cetona, vocês estão vendo aqui no carbono beta, dando origem a um beta-cetoacilcoenzima A. E aí, então, essa molécula vai sofrer um ataque nessa ligação química entre o carbono alfa e o carbono beta de uma coenzima A por uma reação catalisada por uma enzima que é acilcoenzima A acetiltransferase, que também é chamada de tiolase. Essa ligação aqui, que agora está instável, será quebrada e vamos então resultar dessa reação
uma molécula de acetil coenzima A e um ácido graxo que foi encurtado de 2 átomos de carbono. Então, se eu começo com um ácido graxo aqui com 16 átomos de carbono, que é o palmitoil-CoA, ao final desse processo, eu vou gerar uma acetilcoenzima A e um ácido graxo com 14 átomos de carbono, que é o miristoil coenzima A. Se eu quiser, então, fazer a beta-oxidação completa daquele ácido graxo, eu vou ter que fazer, para quebrar um ácido graxo que tem 16 átomos de carbono, vários ciclos de beta-oxidação, dando origem a 8 moléculas de acetilcoenzima A. As 4 reações, como eu disse para vocês, elas são catalisadas por enzimas diferentes, então elas têm um conjunto de enzimas específicas e essas enzimas vão variar de acordo com o tipo de ácido graxo que está sendo beta-oxidado, né? Então, a gente tem um grupo de enzimas para os ácidos graxos de cadeia muito longa, de cadeia longa, de cadeia média e ácidos graxos de cadeia. Então, aqui mostrando que quando eu vou oxidar um ácido graxo com 16 átomos de carbono, como eu mostrei no nosso segundo slide, a gente fez aquele primeiro ciclo de beta-oxidação, resultando numa acetil-CoA em um ácido graxo com 14 átomos de carbono, que está representado aqui, e aí eu vou ter que fazer mais outros ciclos de beta-oxidação, e a cada ciclo eu vou gerando uma molécula de acetilcoenzima A e encurtando o ácido graxo em 2 átomos de carbono. Para eu quebrar um ácido graxo com 16 átomos de carbono em 8 moléculas de acetilcoenzima A, eu terei que fazer 7 ciclos de beta-oxidação, porque no último ciclo eu vou gerar 2 moléculas de acetilcoenzima A. Os tecidos que são capazes de realizar metabolismo aeróbico, no geral, eles vão realizar beta-oxidação. Beta-oxidação é um processo que ocorre na matriz mitocondrial. Então, os eritrócitos que não fazem metabolismo aeróbico, porque não têm mitocôndrias, eles não são capazes de fazer beta-oxidação. E existem outros tecidos que também não fazem beta-oxidação, mas por outros motivos. No geral, o cérebro não vai utilizar ácidos graxos como combustível, simplesmente porque os lipídios, os ácidos graxos, eles não atravessam com eficiência a barreira hematoencefálica, então eles não chegam ao tecido nervoso para serem utilizados como combustível. Os adipócitos, eles também não oxidam ácidos graxos para obter energia. Aí por uma questão de adaptações metabólicas, porque os adipócitos, eles são adaptados para utilizar mais glicose como fonte de energia, uma vez que eles são especializados em estocar, em guardar os ácidos graxos. E a acetilcoenzima A, que foi gerado pela oxidação dos ácidos graxos, ela vai poder ter vários destinos metabólicos, sendo que os destinos metabólicos mais comuns é essa acetilcoenzima A continuar a sua via de oxidação para gerar energia pelo ciclo de Krebs, ou, em condições específicas, a acetilcoenzima A poderá dar origem aos corpos cetônicos, nós vamos estar falando nisso algumas aulas adiante, e eles também, essa acetilcoenzima A, ela pode servir como precursor para outras rotas, outras vias metabólicas que ocorrem dentro da célula. E os elétrons que são gerados pelo processo de beta-oxidação, NADH e FADH, na forma de elétrons que serão carreados por NADH e por FADH2, eles vão ser levados à cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons que são transferidos ao NADH, na reação catalisada pela beta-hidroxiacilcoenzima A desidrogenase, eles vão entrar na cadeia transportadora de elétrons, normalmente pelo complexo 1 da cadeia, serão transferidos ao biquinona e a reação vai continuar normalmente. A via aqui da cadeia transportadora de elétrons prossegue normalmente. Os elétrons que são doados ao FAD, formando FADH2,
pela ação da acilcoenzima A desidrogenase, eles vão entrar na via não a partir do complexo 2, mas através de um complexo que é formado pela associação da acilcoenzima A desidrogenase, que tem FAD ligado no seu sítio ativo, que na reação catalisada por ela forma FADH2. Esse FADH2 vai transferir seus elétrons a uma proteína transportadora de elétrons dos ácidos graxos, que transfere esses elétrons diretamente à ubiquinona, formando o biquinol. Então, se a gente for pensar no balanço energético da beta-oxidação, a gente vai ter que considerar, obviamente, o número de átomos de carbono do ácido graxo. E se ele for completamente oxidado, a gente pode calcular o rendimento energético. Se a gente considerar que a palmitoil coenzima A, ele tem 16 átomos de carbono, o ácido palmítico, né? Ele vai precisar de sofrer 7 ciclos de beta-oxidação para gerar 8 moléculas de acetilcoenzima A. Então, nós vamos gerar 7 NADH nesse processo e 7 FADH2. No final do processo, serão formadas 8 moléculas de acetilcoenzima A, que vão entrar no ciclo de Krebs. Cada uma dessas moléculas de acetilcoenzima A, completamente oxidadas pelo ciclo de Krebs, vão gerar 3 NADH e mais um FADH2. Se a gente considerar, então, isso vezes 8, nós vamos ter aqui mais 24 NADH e mais 8 FADH2. Se a gente considerar que cada NADH produz 2,5 ATP e cada FADH2 produz 1,5 ATP, a gente pode considerar o rendimento total desse processo, que é um rendimento energético muito grande, que eu estou mostrando aqui. Na figura anterior, eu só queria mostrar o processo, não considerem aquela conta, porque aquela conta foi utilizada, foi feita utilizando valores antigos da quantidade de ATP produzido pelo FADH2 e pelo NADH. Mas o que a gente tem é o seguinte: para cada FADH2 formado na beta-oxidação, a gente vai produzir 1,5 ATP, totalizando então 10,5 ATP se está acontecendo 7 vezes o processo. Para cada NADH, a gente forma 2,5 ATPs. Então, se está acontecendo 7 ciclos de beta-oxidação, mais 17,5 moléculas de ATP. Pelo ciclo de Krebs, a gente vai ter a formação de 24 NADH, que eu estou representando aqui em cada uma das reações do ciclo de Krebs que a gente tem formação de NADH, e 8 FADH2. E então, se a gente fizer a conta somando o total da energia gerada nesse processo, a gente vai ter que, pela oxidação completa de uma molécula de palmitoil coenzima A, serão gerados 108 moléculas de ATP. Se você pensar, isso é muito mais do que o que é gerado pelo metabolismo, por exemplo, de uma molécula de glicose. Por que isso acontece? Isso acontece porque os lipídios, eles são moléculas muito mais reduzidas do que os carboidratos. O nível de redução é comparável ao nível de redução dos combustíveis fósseis. Isso significa que eles são capazes de doar mais elétrons no seu metabolismo, formando mais carreadores e gerando mais energia através da cadeia transportadora de elétrons. A gente pode falar que isso reflete claramente no conteúdo calórico que nós temos dos carboidratos e dos lipídios. Enquanto em 1 grama de carboidrato a gente tem 4 quilocalorias, em 1 grama de lipídios nós temos 9, mais do que o dobro da energia contida em 1 grama de carboidrato.